que está em seu coração hoje? Trabalho, os afazeres ou a boa parte? Olá, graça e paz, tudo bem com você? Vamos conversar um pouquinho sobre isso? Eu sou Simone Albino e através desses conteúdos eu tenho procurado estar aqui para compartilhar com você aquilo que Deus tem compartilhado em meu coração. Reflexões breves e simples da Palavra de Deus, a Bíblia pura, sem mistura, para que nós venhamos ter a nossa fé edificada no Senhor Jesus. Por isso, se você às vezes tem dificuldade de fazer um devocional, de pegar um livro, de estar lendo um livro, que você possa fazer deste conteúdo o seu tempo diário com a Palavra de Deus. Então já se inscreva no canal, ative as notificações, eu posto vídeos de segunda a sexta-feira às 5h30 e aí que você possa introduzir o nosso conteúdo na sua rotina para ser o seu devocional, o seu tempo de parar e ouvir a Palavra de Deus. Eu tenho certeza que o Senhor trará resposta, direção, fortalecimento para a sua caminhada com Deus, porque é isso o que a Palavra de Deus promove em nós. Amém? Bom, hoje, como eu disse na introdução, nós vamos falar um pouquinho sobre uma passagem muito conhecida, mas a Bíblia ela é maravilhosa porque se nós lemos por vários dias a mesma passagem, várias reflexões diferentes, o Senhor trará ao nosso coração. E assim também é com esta passagem que nós vamos ler hoje. Essas duas mulheres eu citei também na nossa série que está disponibilizada aqui do canal sobre as mulheres da Bíblia. Então, se você também quiser acompanhar, conhecer um pouquinho mais sobre algumas mulheres da Bíblia, essa série está disponibilizada aqui no canal. E eu falei um pouquinho sobre elas, mas hoje eu quero de novo trazer uma reflexão específica sobre a atitude e sobre o que Jesus viu no coração dessas mulheres. Por isso eu quero ler com você o Evangelho de Lucas. Nós temos lido bastante o livro de Lucas por esses dias e eu quero ler mais uma vez no Evangelho de Lucas, capítulo 10, do versículo 38 ao 42. Do versículo 38 ao 42 do Evangelho de Lucas. Diz assim a palavra do Senhor para as nossas vidas. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não se te dá que a minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe que me ajude. E respondeu Jesus, e disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Marta recebe Jesus em sua casa. Marta era irmã de Maria. Maria, por sua vez, senta-se aos pés de Jesus para escutar os seus ensinamentos. Então, Marta, sobrecarregada com o serviço doméstico, pede para que Jesus mande Maria ajudá-la. Em resposta, Jesus repreende a ansiedade de Marta e afirma que Maria escolheu a boa parte, que não lhe seria tirada. Só que nós já podemos observar alguns pontos. Marta foi a mulher que recebeu Jesus. Ela foi quem recebeu Jesus. Porém, Maria foi quem escolheu ficar perto e valorizar a sua presença. Foi quem parou tudo para ouvi-lo. Ela se sentou aos pés de Jesus e escolheu ficar ouvindo a sua voz, ouvindo o que ele tinha para dizer. Sentar-se aos pés de um mestre era uma postura tradicional de um estudante, de um homem que estava aprendendo com um rabino. Isso significa que Maria viu Jesus como o seu mestre e que precisava aprender com as suas palavras. Afinal, suas palavras eram a boa parte. Suas palavras
era o que não lhe seria tirado jamais. E assim, ela assumiu um papel de discípula, algo incomum para as mulheres daquela época. Voltando para Marta, Jesus diz: Marta, Marta. Repetição na Bíblia costuma indicar afetuosidade, também urgência ou um chamado profundo para reflexão. Quando Jesus repete o nome dela 2 vezes, eram essas coisas que Jesus estava procurando despertar em Marta de uma forma afetuosa. Ele estava demonstrando que havia uma urgência para que ela prestasse atenção no que Jesus ia dizer e um chamado profundo para que ela viesse refletir em suas palavras. E as palavras de Jesus não foi fazer o que Marta queria, repreender Maria e falar para que ela também fosse cuidar do serviço. O que Jesus, em amor, queria era que Marta visse a sua real condição naquele momento. Ela estava ansiosa e preocupada. No versículo 40 também diz distraída com muitos serviços. Como a postura dessas 2 mulheres são tão atuais para os nossos dias. Desejamos ter Jesus na nossa casa. Às vezes nós até vamos à sua direção, o recebemos com alegria, mas nós começamos a perder Jesus de uma forma sutil por estarmos distraídas com muitos serviços, por estarmos ansiosas e preocupadas. Jesus disse que Maria escolheu a boa parte. E qual é a postura de quem escolhe a boa parte? Quem escolhe a boa parte não é porque não tem trabalho para fazer, é porque mesmo em meio a tantos afazeres, serviços e distrações, aquela que escolhe a boa parte, ela sabe parar tudo para receber aquilo que não lhe será tirado através das palavras de Jesus. Porque a boa parte são as suas palavras. A boa parte é a oportunidade de se sentar aos seus pés, sendo discípula, sendo seguidoras, atitudes de quem realmente ama Jesus e reconhece que Ele é o seu mestre. Entenda que este texto ele não condena o serviço de Marta de maneira alguma, mas sim a sua inquietação, a sua ansiedade excessiva, porque essas coisas que impediam de valorizar aquele momento com o Mestre. Por isso esta passagem bíblica é um convite para nós nos analisarmos através de tudo que nós podemos aprender aqui. Você tem perdido de estar com Jesus, de ouvir a sua voz, de aprender a sua palavra, por estar distraída com os trabalhos, ansiosa, inquieta, preocupada? Cuidado, porque você pode estar perdendo Jesus, mesmo Ele estando em sua casa. Jesus não permaneceu naquela casa por muito tempo. Ele partiu, ele seguiu com as coisas que o ministério estava exigindo que ele fizesse. Mas enquanto ele esteve ali, Maria não deixou de tomar a parte que ela podia, a boa parte que ela poderia ter na sua vida. A nossa fé, a nossa caminhada com Cristo, ela pode ter altos e baixos. E se nós não tomarmos cuidado, Jesus pode sair da nossa casa sem que nós não venhamos ter aprendido nada, sem que nós não venhamos ter parado para ter a boa parte, sem que nós não venhamos permanecer nele. Como nós meditamos aqui, a atitude de Maria ela é muito profunda, porque assentar-se aos pés de Jesus é reconhecer que ele era o seu mestre, que ela desejava se tornar a sua discípula, que ela queria verdadeiramente esta boa parte para com ela. São essas coisas que fazem com que nós venhamos permanecer.
A nossa trajetória na fé não é para ser apenas um momento, mas é para nós termos uma trajetória e permanecermos fiéis até o fim. Por isso, tome cuidado com os afazeres excessivos, com as distrações excessivas, com as ansiedades, com os cuidados desta vida, porque tudo isso sufoca a fé, nos distancia de Cristo e de todas as coisas que nós devíamos estar fazendo para Ele, como Rei das nossas vidas. Nunca se esqueça que o nosso Deus é um Deus de relacionamento. Ele deseja ter prioridade em nossas vidas. E como somos felizes quando conseguimos fazer isso. O sinal de estar escolhendo a boa parte é saber parar tudo para estar com Ele. É não negociar o seu tempo de estar na igreja, é servir na igreja. Por isso que Marta, ela não representa de que Jesus, ele não se agrada do trabalho, o trabalho ele é necessário, faz parte, precisa existir, e nós também precisamos nos posicionar em trabalhar para Cristo, em trabalhar para a igreja, mas nem mesmo os trabalhos que servem a Cristo, que servem a igreja, se for de uma forma ansiosa, se for de uma forma que tire o foco, ele não vai ser aquilo que vai nos ajudar a permanecer, mas o que vai nos ajudar a permanecer é a boa parte, é as palavras de Cristo, é não negociar, estar onde Cristo está com o coração que nós precisamos ter, um coração de quem deseja segui-lo, de quem deseja ter a boa parte sobre a sua vida. Em resumo, é o equilíbrio em tudo e o desejo de em amor, estar diante dele. Amém? Fique com esta reflexão no seu coração. É muito importante de tempo em tempo nós pararmos, analisarmos a nossa vida e colocarmos aonde está a nossa fé, aonde está a nossa vivência com Cristo, como está na nossa lista de prioridades o nosso relacionamento com Deus, o aprender da palavra de Deus, o parar tudo para estar com Deus. Maria demonstrou que Jesus estava ali, na primeira, no top 1 das suas prioridades, enquanto Marta achava que o serviço era mais importante do que o ouvir. Buscar a Deus, a sua palavra, ouvir a sua voz, sempre precisa estar em primeiro lugar, porque a voz de Jesus nos dá direção, nos ajuda a tomar as melhores decisões. Então não se perca nas distrações e nos cuidados desta vida, não se veja como Marta, ansiosa, preocupada, distraída. Como esta palavra é perigosa, distrações. Nós estamos muitas das vezes assim, distraídas, e nós podemos até ter justificativa para as nossas distrações. Não, mas eu estou muito ocupada nisso porque eu preciso dessa realização na minha vida, eu preciso cuidar da minha família através disso. Você pode até ter uma justificativa para a sua distração, mas se você não souber parar tudo para a boa parte, tome cuidado, você pode estar perdendo Jesus. E sem perceber, as distrações, elas têm o poder de tirar os nossos olhos de Cristo de uma maneira tão intensa e tão perigosa que pode não ter mais volta. Por isso o Espírito Santo de Deus está nos levando a mais uma vez refletirmos sobre isso e olhar para a nossa lista de prioridades, que Jesus seja a boa parte e o nosso tempo com Ele seja inegociável. Amém? Fique com esta reflexão no seu coração. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe tudo que você for fazer, que Deus te dê as melhores orientações, que Deus te dê a direção sobre tudo que você precisa, que o Senhor seja sempre presente na sua casa. Eu espero você amanhã, onde nós vamos dar sequência de mais reflexões da Palavra de Deus. Eu espero você amanhã. Deus te abençoe.